Presidente Lula se reúne com Donald Trump na Casa Branca, sendo recebido com honrarias e tapete vermelho. Após a traição executada na semana anterior, com a rejeição do nome de Jorge Messias, Alcolumbre supostamente procura diálogo com Lula para tentar barrar investigações da Polícia Federal relacionadas ao caso Master. Ciro Nogueira enfrenta busca e apreensão em sua residência e agora parece que não está tão sorridente como na semana passada. E patriotas fogem da ditadura da toga para a suposta nova Suíça da América Latina, o Paraguai. Tudo isso no nosso giro semanal, logo depois da nossa vinheta. Olá pessoal, como é de costume, peço que vocês deixem um like, um comentário, pois isso ajuda bastante a divulgar o canal. Notícias internacionais. A reunião entre Lula e Trump. A notícia de destaque internacional da semana foi a reunião entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva. O comportamento do mandatário dos Estados Unidos é sempre incerto e gera alguma apreensão por parte dos visitantes. Mas em encontros anteriores, a sua atitude em relação ao presidente Lula foi consideravelmente positiva. Desta vez, não foi diferente. Lula foi recebido na entrada principal da Casa Branca sob um tapete vermelho. Algo que não é praxe da administração Trump. Ele costuma reservar esse tipo de honraria apenas para líderes de grandes potências, recebendo chefes de Estado de países menos importantes por uma porta lateral fora dos holofotes das câmeras. A reunião, que tinha previsão de 1 hora, acabou durando 3, e ambos os presidentes emitiram declarações após a reunião. Vamos dar uma olhadinha no que eles manifestaram. Reuniram hoje na Casa Branca em Washington. Ambos classificaram o encontro como muito produtivo. O encontro começou com um tradicional aperto de mãos. Era 12h21 pelo horário de Brasília, quando o presidente Lula chegou à Casa Branca. O momento mais esperado era esse: o encontro dos dois presidentes no Salão Oval. Geralmente cercado de jornalistas e muitas câmeras. Já é tradição na Casa Branca. Antes da reunião com autoridades de outros países começar, os jornalistas são convidados a entrar e muitas vezes conseguem fazer perguntas. Mas dessa vez foi diferente. A pedido de Lula, a fala dos presidentes para a imprensa ficaria para depois da reunião. Depois do encontro, Trump escreveu numa rede social: "Acabo de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos tópicos, incluindo comércio e especificamente tarifas. A reunião correu muito bem. Nossos representantes estão programados para se reunir e discutir certos elementos-chave. Reuniões adicionais serão agendadas ao longo dos próximos meses, conforme necessário." O presidente Lula falou sobre a sua perspectiva da reunião numa entrevista coletiva na Embaixada do Brasil em Washington. Classificou como um passo importante nas relações entre os dois países e disse que saiu otimista e satisfeito. Entre os assuntos, Lula disse que conversou com Trump sobre os minerais críticos e as terras raras, essenciais para produtos de alta tecnologia e para a transição energética. Temos a obrigação de ter um conhecimento de 100% do território a compartilhar com quem queira fazer investimento no Brasil. Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer, sabe, parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, ou seja, quem quiser participar conosco para ajudar a gente a fazer a mineração, para fazer a separação e para produzir a riqueza que essa terra rara nos oferece, estão sendo convidados para ir no Brasil. Patriotas em fuga. Outra notícia que teve grande repercussão nas redes essa semana foi dos brasileiros, majoritariamente eleitores de direita, que estão pedindo residência no país vizinho. Basicamente, isso é mais uma evidência do que temos denunciado aqui: o estrago que as redes sociais, sem regulamentação, promovem na percepção das pessoas, que se inserem demais em certas bolhas. Vídeos curtos em plataformas como TikTok têm sido recentemente impulsionados, usando meias verdades para vender a ideia de que o Paraguai em breve será uma espécie de Suíça latino-americana.
para o Paraguai está crescendo e chamando atenção pelo volume e pelo grau da ilusão que a acompanha. Impulsionados por vídeos de internet, promessas de impostos baixos e uma suposta afinidade ideológica, muitos atravessam a fronteira acreditando ter encontrado uma espécie de refúgio político e econômico. Porém, a história tem sido bem menos glamourosa. A principal porta de entrada é Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil, onde o governo paraguaio vem organizando mutirões para atender a demanda. Só em 2025, o país concedeu 40,6 mil autorizações de residência, mais da metade para brasileiros. Em 2026, o ritmo continua acelerado, mas quantidade não significa sucesso, e os próprios dados mostram isso. Poucos desses migrantes seguem até a residência permanente, o que indica uma alta taxa de desistência. Boa parte desse movimento nasce nas redes sociais. Vídeos vendem o Paraguai como um paraíso liberal, com impostos baixos, custo de vida reduzido e liberdade total. Por que tem tanto brasileiro vindo morar no Paraguai? O salário mínimo do Brasil é de R$ 1.600. No Paraguai, R$ 2.400. Conta de água é mais de R$ 150. E aqui no Paraguai não tem conta de água. A energia no Brasil é em torno de R$ 300. Já aqui no Paraguai é em torno de R$ 60. Sim, é possível você começar no Paraguai com a renda de $5.000 e vou te dizer, uma renda de $5.000 aqui você vai viver muito bem. Você consegue morar num lugar muito top, você consegue pagar uma prestação de carro se você quiser comprar um carro novo, se você não gostar do Brasil. Eu aconselho você vender no Brasil, porque o que você vender no Brasil, possivelmente você vai comprar um bem melhor aqui, ou talvez até dois. E você deve estar se perguntando por que o Paraguai? Afinal de contas, é um país que eu sei que tem muito brasileiro que tem preconceito e se acha melhor do que os paraguaios. Mas quando a gente tá lá, o que a gente percebe é um mercado altamente receptivo, que quer bons profissionais, que te trata bem e que quer trabalhar e ganhar dinheiro. E a gente percebeu, observando o Instagram do presidente Penha, o quanto que ele tá na missão de, através do liberalismo econômico, levantar o gigante. E pelo Paraguai ser um país conservador, a gente sabe que lá também é um lugar muito seguro para criar nossa família. O detalhe convenientemente omitido é o outro lado da equação: serviços públicos precários, sistema de saúde limitado, mercado de trabalho informal e baixa proteção social. O que se economiza em imposto, muitas vezes se paga em qualidade de vida. Ainda assim, muitos seguem embarcando nessa narrativa. Há aposentados, pequenos empresários e famílias inteiras tomando decisões radicais com base em percepções distorcidas da realidade. O discurso é quase sempre o mesmo. O Brasil estaria inviável, enquanto o Paraguai representaria uma alternativa mais alinhada a valores conservadores. O que nós podemos dizer que é verdade nos vídeos de propaganda? A carga tributária e a ausência de certas barreiras para a entrada e saída de capitais, de fato, permite que grandes empresários e grandes operadores do agronegócio brasileiros obtenham grandes vantagens no Paraguai. Como, por exemplo, leis trabalhistas mais frágeis facilitam a superexploração dos empregados, baixos impostos sobre produtos exportados e, principalmente, a ausência de tributação para expatriar recursos, ou seja, mandar dólares para paraísos fiscais, por lá não tem embargos. Um exemplo de grande operador do agro que conseguiu residência no Paraguai, embora continue morando no Brasil, foi o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, pai do governador Ratinho Júnior. No Brasil e tenho residência também no Paraguai. Ô, gente, muita conversa fiada falando de mim aí a respeito que eu tinha mudado de país, que conversa fiada. Continuo morando no Brasil, o Brasil é o meu país, eu nunca vou sair do Brasil, sou apaixonado pelo Brasil, vou continuar trabalhando no SBT até quando o SBT quiser, estou feliz lá, continuo dando uma boa audiência para a televisão, continuo sendo muito bem tratado. Isso é uma conversa que eu fui para o Paraguai. Paraguai eu só fui comprar terra, porque as terras do Paraguai são mais vantagens hoje comprar terra do Paraguai do que no Brasil, por isso. Só por isso, é só por uma questão de negócio. E, evidentemente, para você ter terra no Paraguai, você tem que ser cidadão paraguaio, tem que ter residência, como você tem o green card lá dos Estados Unidos, tem que ter residência no Paraguai para comprar alguma coisa do Paraguai. É isso que eu fiz. Eu sou cidadão brasileiro, nascido no Brasil e tenho residência também no Paraguai. Mas moro no Brasil, junto com a minha mulher, com meus filhos, com meus 9 netos. É isso. Ratinho declarou que entendeu como vantajoso expandir os seus negócios para o Paraguai devido ao menor custo de aquisição de fazendas e também pela questão da legislação. Nesse ponto, é bom lembrar que em uma das fazendas do apresentador aqui no Brasil, a Polícia Federal resgatou trabalhadores que estavam submetidos a trabalho degradante em condições análogas à escravidão. O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar indenização por dano moral por descumprir normas relativas à saúde e segurança do trabalho. As irregularidades foram identificadas em uma usina que pertencia ao apresentador em Limeira do Oeste, no interior de Minas Gerais. Nada de novidade quando se trata da grande agroindústria brasileira. Aqui nós desejamos sorte aos patriotas que estão mudando para o país vizinho, embora entendamos que ao trocar um país que tem uma economia 50 vezes maior pela sua nova nação, as chances estão, na verdade, muito desfavoráveis ao sucesso. Notícias nacionais. Ciro Nogueira e Davi Alcolumbre sofrem reveses. Diz aquele velho ditado, né? Nada como um dia após o outro. Na semana passada, tratamos aqui sobre a articulação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para derrotar duplamente o governo. Primeiro, barrando a indicação de Jorge Messias ao Supremo e, posteriormente, aprovando a derrubada do veto presidencial ao PL da dosimetria. Pois bem, como havíamos dito anteriormente, essa movimentação tinha por objetivo enterrar a CPI do Banco Master, que poderia dar mais visibilidade aos possíveis envolvidos, entre os quais o próprio Alcolumbre.
e o possível vice na chapa de Flávio Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira. Se vocês se lembram, ambos estavam muito felizes e sorridentes na última semana, enquanto impunham derrotas ao governo. Mas parece que a maré voltou a mudar. O senador Ciro Nogueira sofreu operação de busca e apreensão em sua residência, demonstrando aquilo que havíamos apontado. Barrar uma CPI não impede as investigações da Polícia Federal. O Ciro Nogueira, como a gente sabe, se queimou muito com as revelações trazidas pela Polícia Federal nessa semana. O senador foi alvo de mandado de busca e apreensão, suspeito de receber propina do Banco Master. Ele teria recebido uma mesada de até R$500 mil para defender os interesses do banqueiro Daniel Vorcaro em Brasília, inclusive deixando Vorcaro redigir as emendas. Trouxemos aqui ontem. E novas informações trazidas a público recentemente complicaram ainda mais a posição do senador. Por outro lado, Alcolumbre também sentiu alguma pressão e tratou de fazer uma sinalização para o Planalto, para tentar restabelecer pontos com o presidente Lula. Começou com a operação da Polícia Federal mirando Ciro Nogueira, terminamos com o presidente Lula encontrando Donald Trump, então tudo isso a gente traz aqui. E logo depois, semana passada, em um momento que o Davi Alcolumbre, o Senado, o Congresso, na verdade, se a gente olhar para o PL da dosimetria também, a derrubada do veto, tudo isso foi, na semana passada, uma imposição de guerra do Congresso com o governo Lula. E sabe o que está acontecendo nesse momento? Daqui a pouco a Cristina Serra chega também para conversar com a gente. Nesse momento, quem está fazendo um aceno é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Olha só, Chico, quem diria? Gabi, o Alcolumbre fez um movimento muito ousado, eu diria até violento, né? Tanto no caso do Jorge Messias, né, ao articular para derrubar, de fato, a indicação do Jorge Messias, como logo em seguida pautou a derrubada do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. Então, de fato, foi uma derrota pontual ali do presidente Lula. Enfim, não é surpresa para ninguém, né, esses movimentos, assim, essas ondas, esse movimento de sobe e desce na política, né? Uma semana você sofre uma derrota, na outra você colhe uma grande vitória, como foi agora a visita do presidente Lula aos Estados Unidos. Então o Davi Alcolumbre sabe que a ousadia dele tem limites e que ele não pode simplesmente abrir uma frente de conflito com o presidente Lula com essa envergadura que ele abriu, né? Então agora ele está fazendo o movimento de refluxo, digamos assim, né? E agora ele faz esse movimento, essa tentativa de reaproximação, que eu diria, o Lula vai sim, obviamente, recebê-lo em algum momento, vai sim conversar com ele em algum momento, afinal de contas, trata-se do presidente não só do Senado, mas presidente do Congresso. Agora afirma uma coisa com toda certeza. O presidente Lula, ele tem memória boa, né? Então esse caso está devidamente guardado e o presidente Lula saberá agir, né, em função disso, dessas duas derrotas, né, desse movimento, como eu disse, tão violento que o Alcolumbre fez. Provavelmente para tentar conseguir um apoio, para ser poupado nas investigações. Tudo indica que ele não vai ter muito sucesso. O ex-presidente Bolsonaro, de fato, utilizava desse modus operandi, interferindo na Polícia Federal e substituindo delegados e superintendentes sempre que as investigações se aproximavam dos seus parentes ou aliados. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder a minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E começamos destacando uma reportagem especial do Estadão que revela que o governo de Jair Bolsonaro fez ao menos 20 trocas em cargos de chefia da Polícia Federal. A última delas foi a saída do escritório da Interpol, da delegada Dominique de Castro Oliveira. A própria Polícia Federal chegou a divulgar uma nota dizendo que a troca não tem nada a ver com o fato, por exemplo, dela ter encaminhado um pedido de extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. A Polícia Federal disse que é uma medida protocolar, que ela apenas encaminhou. Os detalhes você confere nessa reportagem do Estadão, que lembra também que o presidente Bolsonaro é alvo de um inquérito na Polícia, envolvendo interferência na Polícia Federal, que está lá no Supremo, depois de denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro de interferência do presidente na PF. Entretanto, essa prática nunca foi a característica de presidentes petistas. Basta lembrar de Eduardo Cunha, que tentou chantagear Dilma para que ela interviesse nas investigações sobre ele e que pautou o impeachment quando não foi atendido. E também do próprio presidente Lula, que diante da tentativa da oposição de investigar seu filho, o Lulinha, afirmou que a polícia vai investigar quem tiver que ser investigado e quem tiver responsabilidade será punido. Então, eu estou muito leve com relação a essas apurações, e eu não sei quem foi hoje, eu não sei quem a Polícia Federal visitou, não sei porque eu tive já algumas reuniões importantes hoje. O que eu sei é o seguinte: quem estiver envolvido vai pagar o preço de estar envolvido com isso. Seja quem for. Caminhando para a conclusão, pessoal, a política é um jogo complexo, onde cada ação gera uma reação, que muitas vezes pode ser completamente diferente do que se desejava inicialmente. O Congresso quis impor uma derrota ao governo,
no contexto pré-eleitoral. Mas pode, na verdade, ter causado o efeito oposto, uma vez que ficou muito evidente que eles estão tentando tirar o corpo fora de possíveis punições por corrupção. Além disso, existe uma lição. Os deputados que, entusiasmados com Eduardo Cunha lá atrás, fizeram aqueles votos performáticos no impeachment da presidente Dilma, calculando que seriam reeleitos certamente, na verdade sofreram um verdadeiro expurgo. Em 2019, começava a legislatura com a maior renovação na Câmara dos Deputados desde a redemocratização. 262 novos parlamentares foram eleitos pela população, maior que o número de reeleitos, 251. E vários deles acabaram presos meses depois, como o próprio Cunha. O nosso povo, em geral, reconhece traidores e não os tem em alta conta. E quanto à influência nefasta que as redes sociais e teorias conspiratórias podem causar nas mentes incautas, falaremos com mais propriedade nos próximos vídeos. Inscreva-se aqui e ative o sininho para não perder nenhum. Eu sou Francisco Simonassi, esse é o canal Só um Adendo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.